Na Grécia Antiga, a tragédia era encenada para despertar o terror e a piedade no público, e sempre contava a história de deuses. A comédia surgiu para trazer mais humanidade às peças de teatro, contando a história de pessoas comuns em seus cotidianos igualmente trágicos. A história da minha convidada tem uma grande relação com os dois gêneros, mas parece que dentro dessa história ela encontrou um certo equilíbrio entre a comédia e o acontecimento trágico. Um acidente de moto aconteceu quando ela estava grávida de 7 meses e custou a sua perna esquerda. Mesmo assim, ela sempre demonstrou que ganhou muito mais do que perdeu. As pessoas a veem como uma mulher forte, de fato ela é. Mas por outro lado, também se considera uma pessoa frágil, que tem os seus momentos, como todo ser humano. Ela acredita que o antídoto para lidar com os problemas é expor os seus sentimentos e atualmente busca crescer cada vez mais como instrutora de yoga e manter a carreira de maratonista aquática, que rendeu a ela centenas de medalhas, troféus, além de um título que jamais será tirado dela, que é o de primeira nadadora paradesportiva de São José dos Campos. Hoje eu converso com a Rosana Celicani. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Olha que a pasta velha, essa pasta era da Ju, né? Nossa! Era da Ju essa pasta. Aí eu uso ela para guardar uns recortes de jornal. Todos os jornais que eu tenho estão aqui, né? Então, uma hora eu... Mas e você agora... tem todos? Todos os jornais que saíram de notícia sobre você, você tem? Tem. Mas depois vem a internet, acabou o jornal, né? É jornal de bairro, jornal da fábrica. Agora tem que salvar na nuvem, né? Salvar os links. Não, depois teve muitas reportagens e tal, mas essas aí eu não sei. Por exemplo, assim, aquela que o Vitor pegou, colocou no meu YouTube lá, tudo que ele catou, eu nem sabia que tinha tudo aquilo. Tem bastante coisa, né? Pois é, você imaginava? Então, tem um material completo seu lá, entrevista, dança, homenagem, apresentação de danças. Tem aqui da Câmara também. Tem 2, né, aqui da Câmara. Você sempre teve esse bom humor, esse alto astral, inclusive mesmo com a sua perna. Você sempre fez várias piadas da sua perna, uma delas que eu sempre lembro é você falar, gente, agora eu entro no ano sempre com o pé direito, né? É claro, né? Isso faz parte da minha vida há 30 anos. Há 30 anos você está entrando com o pé direito? Eu sempre entro com o pé direito. Esse negócio de entrar com o esquerdo, para mim, não funciona. E nunca vai funcionar, claro, né? Com certeza. 30 anos que não funciona. De onde que vem esse bom humor com algo que as pessoas veem como algo que é trágico, que não é confortável para as pessoas? De onde que vem esse seu bom humor? Olha, eu tenho que agradecer muito, né, onde eu vim, da família, o berço. E ali eu aprendi muita coisa a não fazer. Você conviver às vezes com pessoas às vezes, que reclamam, você fala, nossa, não é assim. E eu sempre gostei muito de olhar o outro lado. A tragédia já está feita. Ué, se tem os dois lados de tudo, então vou olhar o lado positivo. E eu sempre fui muito bem-humorada mesmo, até eu achava que eu não estava bem. Porque a única de bom humor naquele hospital, quando eu sofri o acidente, era eu. E aí eu falava assim, eu acho que aconteceu mais alguma coisa comigo, eu não estou sabendo. Mas já se passaram 30 anos, né? Aí eu falei, não, tá normal, tá normal. Sério, eu achava que eu não estava bem, porque as pessoas, a sociedade ela é cruel, ela não quer que você fique bem. Porque o padrão é você ficar mal. Aconteceu uma coisa ruim, você tem que ficar mal. Gente, já foi feito, então a gente tem que dar uma incrementada, olhar aquilo, porque tudo passa, tudo, é tudo. Você fala que é uma coisa de família, não foi o acidente que mudou a sua visão de olhar para as coisas positivamente, é mais ou menos isso? Não, eu sempre olhei, porque minha vida nunca foi fácil, eu vim de uma educação diferente, não a minha, era em geral, era educação geral. Era, desde criança eu já aprendi a cuidar dos meus irmãos, da casa, uma educação totalmente diferente de hoje. Então eu vim de um regime militar, né, entre aspas, não era assim também, né? Mas é só para você entender. Então minha mãe passava a ordem ali para mim, eu tinha que fazer, para agradar, eu estava ali, sabe? Sempre querendo agradar e para a gente ter aquele aconchego mais do pai e da mãe, e eles tinham que trabalhar. Aceitação, e eu, né? Aquela coisa, eu fazia as coisas para a gente receber aquele elogio, aquele sorriso, né? Nem sempre. Então eu fui crescendo assim,
E eu achava que, mesmo com as coisas ruins que aconteciam, estava bom. Você não queria que fosse, de repente, diferente? Que a sua família tivesse uma educação mais acolhedora? Você acha que isso ia deixar você mais fraca hoje? Não sei. Não sei, é bem interessante essa pergunta. Eu, falei, não, eu faço. E acho que tudo isso que eu passei me ajudou a ser o que eu sou. Olhar para isso de maneira positiva foi meio que uma obrigação mesmo que a família te impunha. Isso acontece muito, né? Estava batalhando, minha mãe sempre trabalhou, costurou demais. E eu, desde criança, aprendi a costurar, aprendi a ser dona de casa, aprendi tudo. Eu achava ruim na época, né? Eu sou a filha mais velha. E eu me lembro, quando a minha irmã nasceu, porque eu... mais velha, a Tita, a Cristina é a terceira, daí a quarta, a Patrícia e o Giovanni é o quinto. Quando a Cristina nasceu, eu tinha 5 anos. Eu me lembro cuidando da minha irmã. Tanto que eu vou fazer 56 e minha irmã está com 51. Sou madrinha dela. É uma coisa assim muito de... Já tive esse lado maternal de ter que ser forte desde pequena. É uma coisa que eu fui muito cobrada, ter que dar exemplo. Meu pai sempre falava, você tem que ser exemplo, você é a filha mais velha, você tem que ser exemplo. Isso me torturou um pouco. Exatamente. E você via as coisas de maneira positiva, mas existe uma eu tortura por trás disso, não era? É obrigação, e eu tinha que ser exemplo, porque não era só eu todo mundo era. Todos os filhos mais velhos tinham que ser exemplo. Né? E aí aconteceu tudo. Isso era pesado, assim, na época da sua infância, para você? Era. Lidar com esse peso de ser a irmã mais velha, de ser não a pessoa sentia tanto, não sentia tanto. É porque acho que a gente não percebe, né, quando a gente é mais novo, que isso está acontecendo, porque, né? A terapia tira muito queiram ou isso. não, o mais velho é o mais velho. E aí todo mundo, é mais velho, é privilegiada. Mas não é privilegiada nada. É que mais trabalha, né? Trabalhava pra caramba. E, sabe, minha mãe não foi me bater, mas ela xingava muito, né? Nossa, a cara dela me dava medo, tremia na base. Tremia. Então, eu tinha que ir bem na escola, tinha que cuidar da casa, tinha que cuidar de tudo, daquela cobrança. Eu acho que tudo isso que eu trouxe me ajudou demais quando eu perdi a perna. Eu estava muito forte ali, eu ia superar tudo aquilo. Eu estava grávida ainda, né? E eu sentia dentro de mim que estava tudo bem. Estou viva. E eu, na época, nem sabia direito o que era esse negócio de perdoar. Eu simplesmente falei assim, deixa pra lá. O pessoal falou assim, não, quem é o cara que arrancou essa perna? Vamos dar um jeito. Eu falei, pelo amor de Deus, vamos lá, já falava, calmava o povo. Assim, por isso que eu falei, não estou normal, né? Eu falei, gente, já aconteceu uma tragédia, aconteceu 2 acidentes, acontece. Essa questão do perdão, ela é muito interessante sobre você, porque eu vi nas suas entrevistas que você fala muito sobre o perdão, muito sobre como que isso é um processo que precisa acontecer, como que você desde o começo já estava, gente, peraí, tá tudo bem, né, apesar do que aconteceu. Eu particularmente, quando eu me coloco no seu lugar, quando eu me imagino no seu lugar, eu não sei qual seria a minha reação, mas eu não imagino que a minha reação primariamente seria de perdão. Eu queria saber como você não lidou, é aquele como perdão você fez isso? que eu não chorei, eu fiquei triste, eu fiquei arrasada, eu me permiti chorar, eu fiz meu marido chorar junto comigo, porque ele se sentia culpado, porque ele estava dirigindo a moto. Isso foi no primeiro momento? O que você sentia nesse Não, momento? foi assim, o acidente, meu marido eu também teve umas machucadinhas assim, mas leve. Foram pro hospital. E eu perdi a perna. Só que ali, minha família arrasada. E eu falei, gente, mas está tudo bem, eu estou sentindo que está tudo bem, meu filho está bem. Eu estava sentindo leve, uma coisa divina que aconteceu comigo. Tanto é que eu não estava nos meus planos ficar grávida, só que eu pedi e eu rezei todos os dias. E já que eu estava grávida mesmo, eu falei, me perdoe pela não desejar meu filho. E aí eu falei, não, estou grávida e eu quero muito meu filho. Se tiver que acontecer alguma coisa, aconteça comigo. Eu pedi isso. Você, a primeiro momento, você achou que algo poderia acontecer? Então, quando eu perdi a perna, eu falei assim, meu filho é perfeito. Meu filho é perfeito. Então, eu estava feliz. A única pessoa sem perna feliz era eu. Você acha que a gravidez, ela contribuiu para você ter essa visão, assim, Sim, eu preciso claro, estar viva, eu tenho que estar bem? Claro, muito. Né? Ainda mais eu tinha esse lado maternal já, eu já sabia o que era cuidar de uma criança. Eu cuidei dos meus irmãos desde quando nasceram. Então, eu já sabia lavar fralda, eu já sabia fazer 1000 coisas antes de ter filho. De novo, né? Você já estava treinada já para ser Doninha de casa, desde 5 anos, minha mãe, o primeiro trabalho lá, tirar pó.
Porque eu nunca fui de ter empregada, aí eu cuidei da minha casa, eu pintava teto, eu subia em cima de cada casa com a perna mecânica. A minha vida sempre foi normal. Eu pegava meu filho no colo com uma perna só. Então, eu tive essa força e eles viram tudo isso. E eu chamava muita atenção. A gente chama muita atenção, né? Leonina, né? Sem perna, então, nossa, estava eu. Os meus filhos na escola morriam de vergonha de mim, tadinho, eu morria de dó deles. Porque a mãe que chama atenção era eu. E eu ficava tentando ser discreta, mas mesmo tentando ser discreta, não tem como. E eu não escondi. Você mostrou? Mostrei. E eu falei assim, não, esse negócio de ficar aí a pessoa tentar ver, não, ela vai ver já direto, de longe ela já vai estar vendo. Porque aí parece que fica mais leve. Não foi fácil. Durante 7 anos, faz 30 que eu uso a prótese, né? Durante 7 anos, eu tinha uma espuma aqui na perna, que ela imitava uma perna, o formato de uma perna. Mas aquela espuma ficou feia. As crianças, eles eram pequenos, eles ficavam arrancando um pedaço de espuma da minha perna, sabe? E né? Aquela sujeira, aquela imundícia de perna. Eu falei, ai, que horror isso. Aí um dia eu vi um rapaz como eu tô. Eu falei, nossa, que leveza, né? Vou tirar a perna, vou tirar a espuma. Cheguei em casa, arranquei aquela espuma, nunca mais coloquei espuma. Aí vinha aquele ventinho que bate na calça comprida, ficava aquele ferrinho fininho assim, né? Todo mundo olhava, assustava. Aí eu fui assim, né? Convivendo com isso. Eu fui, não, é diferente, mas agora não tô nem aí, eu nem vejo quem tá olhando, quem não tá olhando, sabe? Quem tá comigo, que vê o pessoal olhando, entendeu? Meu marido tá comigo, fica, não tem gente olhando. Não tem problema. Então, meu primeiro troféu. Então, essa aqui, ó, as minhas primeiras reportagens, eu comecei a fazer, eu tinha um capricho, mas depois parei com o capricho, ficou guardado. Aí eu fazia assim, ó, Vale do Paraíba, 5 de julho de 2001. Aí eu recortava do jornal e colocava aqui, tudo certinho, entendeu? Fazia assim, ó. Olha só. E você chegou a ver, depois que você fez o canal, você chegou a olhar assim e falar, nossa, olha como eu tava nessa entrevista, olha como eu tava na outra? Não gosto de ver, não. Não? Não gosto, não. Olha, o que eu gosto muito de ver é o documentário que a Juliana fez, né? Que eu acho que ele ficou muito bonito e eu me emociono com o meu documentário. Que legal. Eu me emociono, porque meu pai, né, tava vivo, meu pai aparece na imagem, meu pai faleceu faz 1 ano, então o documentário, ele me emociona demais. De volta com o programa Entrevistas, hoje com a Rosana Celicani. Rosana, a gente parou no primeiro bloco falando sobre a questão do preconceito, né? E você tem uma relação com preconceito diferente também, como você disse, que você nunca se importou muito, mas teve uma vez que doeu, né? Parece que você falou que teve uma vez que uma pessoa chegou e falou, sim. Coitado do seu marido. Ai, Isso foi te terrível. feriu? Isso me fez chorar. Te fez chorar? Me fez chorar. Porque até então, do acidente, eu fiquei ali forte, tive um momento que eu chorei sim, porque tem que chorar, eu acho que todo mundo, minha família chorando e eu querendo ser a fortuna, não, eu chorei mesmo, porque eu não sabia o que ia ser da minha vida. Ficava com o neném na barriga ainda, porque ele nasceu 2 meses depois, né? Aí ele nasceu, o Vitor estava com 3 meses, vida que segue. Eu nunca deixei de curtir minha vida pela falta da perna, eu ia para os barzinhos, ia em festa, tudo. E numa dessas minhas saídas, uma pessoa olhou para mim, aquela cara de horror, sabe? Aquela cara de horror. Eu nunca achei um horror isso, mas ele olhou com uma cara de horror e falou assim, coitado do seu marido, né? Era um homem? Era um homem, um rapaz. Aí aquilo, nossa, coitado, eu fiquei assim, sabe quando você é ingênuo, que você não percebe? Sobre o físico, sobre a mulher ter que ser perfeita na cama, essas coisas todas. Eu não tinha essa malícia, porque meu marido nunca me tratou diferente. Ele nunca, desfez, ou ele nunca me magoou com isso. E aí eu falei, nossa, né? Eu que perco a perna, coitado dele. Até nisso eu coloquei um pouquinho, uma gotinha de humor ali, pensando, né? E até isso eu consegui levar numa boa. Depois, né? Eu olhava, tinha uma raiva, assim, mas eu falava assim, menino, mas chute na bunda te leva pra frente, né? Foi uma fisgada que ele me deu, e talvez eu não tivesse percebido, mas eu cresci com isso. O que você acha que você cresceu? Eu cresci com isso de enxergar menos, como é que fala?
inocência. Porque a gente é tão legal e tão bom, a gente acha que todo mundo é, e não é bem assim. A gente vive num mundo cheio de preconceitos, de maldade. Então, enquanto você está com uma deficiência, as pessoas te tratam como se fosse uma doente. É horrível. É uma inútil. Uma mulher sem perna, o que ela vai fazer na cama com o marido dela? Ah, se as mulheradas soubessem, arrancavam uma perna, porque a minha vida melhorou, graças a Deus. Melhorou, então. O sangue não concentra, né? Não tem que baixar tanto o sangue. Agora, Entendi. Vai menos sangue pro corpo. nossa, é daí mais rápido, né? Então, tudo tem um lado bom, mas é verdade. Sabe, a minha vida é essa, sempre foi. Então, eu aprendi a ser um pouco mais maliciosa, porque a sociedade é assim. A pessoa está um pouquinho diferente, está fora do meio do padrão. Nossa, sabe? Ixi, cara, todo mundo tem capacidade. Todo mundo tem. Antes de qualquer coisa, vamos conhecer a pessoa, vamos conhecer a história dela, vamos ver a capacidade dela. A pessoa já faz ali o resumo da vida da pessoa sem saber. Não é o que o menino fez, ele fez um resumo já da vida do meu marido sem ter ideia do que ia acontecer. Rosana, agora a gente tem algumas palavras aqui que estão relacionadas com um pouco disso que a gente falou. Aham. Então eu queria que você tirasse uma palavra. Tá escrito grande, né? Oba, olha só. Vamos ver o que é. Felicidade. Já tirou primeiro a delícia. felicidade, né? Atrai, Vai ficar fácil atrai, pra você. atrai a cara da felicidade. Então, a minha preocupação hoje em dia é minha orelha, que está crescendo, né? Porque a gente envelhece a orelha, o nariz Diz e que o a orelha é queixo. o nariz. Nossa. Pra isso, olha aqui, meu narizinho. Então, mas eu sou uma pessoa bem feliz, sabe? O que é a felicidade para você hoje? A felicidade, esse momento, eu acho que todos os momentos são bons. Muito obrigado. A gente está com pessoas legais do nosso lado, a gente está respirando, a gente está se arrumando para ir a algum lugar, motivando as pessoas, isso é felicidade. Maravilha. Vamos ver agora mais uma, então. Vamos ver. Trauma. Trauma. Ai, não tem trauma. Não tenho trauma. Nem esses da infância, de precisar Deixa eu ser lembrar, a filha eu acho que eu lembrei de algum trauma. Eu nem lembro. Eu lembrei de algum trauma. É trauma assim, de bicho, né? Eu tenho medo de bicho. Trauma de bicho? É. Tenho... Mas de todos, de inseto? Vaca. Vaca. Putz, cara, eu sério, eu tenho medo de vaca. É impressionante, porque minha avó correu da vaca, minha tia me correu... A sua família é toda de Minas, né? Então tem... Eu tenho medo de vaca. Eu não vou a vaca olha para mim, eu já sei que ela vai me pegar. Minha avó tinha medo, depois a minha tia correu da vaca comigo no colo. Hoje nem fico sozinha perto. Não, mas eu não vou ficar perto, eu nem ando direito, eu dou mancada pra caramba. Eu não vou perto da vaca. Agora, do meu trauma, porque é um trauma, né? Você perder a perna e tal. Mas a gente tem outros traumas piores. O físico você supera. Eu, graças a Deus, tenho só a perna, entendeu? E eu estou aí para ganhar uma prótese nova. Machuca, enche o saco. Mas o trauma pior é aqui dentro da gente. Quando você está com a saúde debilitada, você está com pensamentos, sabe, pensando coisas ruins. Eu já tive. Eu estou passando um momento de menopausa. E esse momento para mim está sendo não é tão fácil, sabe? Porque, por exemplo, assim, eu nunca fui de ficar falando da minha vida e tal. E esse tempo atrás eu fiz um vídeo para o pessoal já saber que eu também sou feita de carne e osso. É o vídeo que você comenta que você perdeu, que a prótese quebrou. E foi horrível. Você está bem abatida, né, nesse vídeo. Eu estava assim, raiva. Falei, nossa, eu também tenho o direito de chorar e eu não sou essa fortaleza toda que o pessoal pensa, não. O que numa prótese quebrada desencadeou dentro de você para te causar uma tristeza, te causar uma raiva? Bom, primeiramente, eu já estou no momento menopausa. Os hormônios, eles estão assim, todo meio descompensados, né? Faz 5 anos. E o esporte me ajuda muito. Então, eu vou levando. Mesmo não estando bem, eu vou levando. Quando quebrou a minha prótese, foi assim, não, chega. Eu não tenho que ficar aguentando mais nada. Parei com tudo e chorei igual uma criança, porque cansa. Queira ou não, com todo o esporte, com tudo que eu faço, o organismo da gente vai envelhecendo. Tudo que eu fazia saía pulando daqui sem usar muleta, hoje em dia eu não faço mais.
Então, dá aquele cansaço mesmo, físico. E eu sou aquela que faz, e faz, e faz, e faz, e faz. Precisa sempre estar bem, né? Forte para as pessoas. Não, precisava. Não precisava. Que bom. Não preciso estar bem, não preciso. E aí eu falei, não, e eu não sou super, eu sou exemplo, mas todo mundo é exemplo. Eu também tenho meus momentos também que eu choro. E eu tenho mostrado isso para as pessoas. Isso também é um exemplo, né? Não é verdade? É um exemplo. A gente também porque precisa não mostrar dá, que a gente é você não vulnerável. vive de máscara, imagina, não, sabe? Eu tô arrumadinha aqui, cabelinho arrumadinho e tal, mas no meu dia a dia ela vai aquele vídeo horroroso, eu tava daquele jeito mesmo, eu falei, é assim mesmo que vai ser. A cara da tristeza é essa. Ué, eu sou assim, então não tem que ter medo de você ser você. Eu acho que veio a internet, veio a mídia, veio a pandemia e a gente ficou mais amiga do vídeo, né? A gente ficou mais assim, encarando. Porque não tem que estar arrumadinho, tem que ser você mesmo. E a gente ajuda muita gente. Por incrível que pareça, aquele vídeo eu ajudei tantas pessoas. Uma amiga minha que também estava passando pelo mesmo motivo, ela me mandou em particular depois, me agradecendo o vídeo que eu tinha feito. Porque ela também estava passando pela mesma coisa, né? Rosana, eu quero saber uma coisa agora, que é bem íntima mesmo. O que a Rosana faz quando ninguém está olhando? O que a Rosana faz? Eu paro e penso na minha vida. Não tem como parar. A vida é assim mesmo, tem os altos e baixos, os altos e baixos, e vai ser assim até o fim. É igual o batimento do coração, ele sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Mas tudo passa, mesmo aqueles momentos, quando eu estou num momento, igual eu estava num momento muito ruim, eu mesma conversava comigo mesma, falava assim, vai passar, vai passar, vai passar, vai passar, demora. Mesmo sozinha, você mesmo se sozinha, mantinha nessa autoconfiança. E faz 7 anos que eu faço yoga. E o yoga me ajuda muito nisso. Antes não tinha o yoga, só tinha natação e todas as minhas atividades de ser mãe, cuidar de casa, cuidar do adolescente, cuidar de filho, cuidar de tudo. Aí meu marido se aposentou. Ele me poupa muita coisa, porque ele sempre valorizou muito o que eu faço, que fiz. Porque ele trabalhava e quem cuidava de tudo era eu. Nunca chamei meu marido para levar meus filhos no médico, eu mesmo que já resolvia todas as paradas. E depois ele ficou em casa, além do serviço de casa e tudo, eu até tive pessoas para me ajudar em casa, mas não era a pessoa fazia tudo, eu fazia tudo com ela também, né? Sempre cuidei muito bem das coisas. E de repente deu uma parada, e foi nesse momento de parar, ele ficou em casa, meus filhos se casaram, cada um foi para suas casas. Acabou um pouco aquela agitação, porque eu sou muito elétrica. Eu consigo cuidar de 1000 coisas ao mesmo tempo. E eu sinto falta, às vezes, fazer um monte de coisa. Achei ótimo estar aqui falando com você, porque já é mais uma coisa, entendeu? Para fazer, gostoso. Então eu fico em casa parada, sem o que fazer, me deixa mais parada. E eu gosto do mais compromisso. Se eu tiver mais compromisso, eu dou conta de mais ainda. Então eu penso sempre nessas coisas também. E aí, lógico, fui procurar ajuda. Eu não, graças a Deus, não tomo nenhum remédio forte, mas eu estou tomando erva de São João, que está sendo maravilhoso para mim. Estou fazendo um acompanhamento, porque eu estava muito... Não era eu. Eu estava ficando assim, ó, murcha. Eu falei, nossa, mas não sou eu essa. Aí é aquele lance, né? Eu conversei comigo mesma, né? Porque, gente, se você gosta de você, todo mundo gosta de você. Agora, se você não gosta de você, todo mundo se afasta de você. Então, a primeira pessoa a gostar de você é você mesmo. Meu primeiro troféu. Linda. Mas a primeira medalha eu não trouxe, porque eu tenho umas 300 medalhas, mais ou menos. E aí tá guardado, não dá. Não tem onde guardar a medalha, né? Eu guardo lá no home box, lá do prédio lá. Ah, lá embaixo? É. Porque não tem Não tem, espaço eu não na tenho. casa. Minha casa tem 2 quartos, uma sala. Eu vou ficar colocando medalha pra ficar Vai todo? ficar um memorial seu, né? Não Medalha por quero. toda a casa. Não, e eu acho que... Ai, é feio. Eu acho que não tem nada a ver, entendeu? Não é acessório de decoração, né? Não, e, sei lá, nadei, ganhei, tá ótimo, guardo lá. Mas tá registrado. Isso que eu quero. De volta com entrevistas, hoje com a Rosana Celicani, primeira para-atleta de São José dos Campos. Aqui a gente já falou sobre o acidente que colocou ela nessa condição, os traumas que aconteceram por trás disso, a parte da superação, mas também aquele outro lado
Já falamos de família, medos de infância. E agora, Rosana, vamos falar sobre futuro, né? Como é que tá? A gente falou aqui no segundo bloco essa questão de você estar aí como instrutora de yoga. Também tem outros projetos aí de campeonatos. Quais são os projetos futuros? Então, eu faço yoga há 7 anos e faz 3 anos que eu sou instrutora. E mesmo com a pandemia, eu comecei a dar aula online, foi tudo de uma vez. E não parei. Então, além de eu dar aula, me ajuda muito. Né? Foi um desafio muito grande para mim. Na época, o meu instrutor que eu fazia, ele falou assim, por que você não faz o curso? Eu falei assim, imagina, como que eu vou dar aula com uma perna só? Ele falou assim, por isso mesmo. Porque yoga não é o corpo perfeito, yoga é respiração. Aí fechou, vamos lá, mais um desafio. E a maratona, claro, a natação faz parte da minha vida e nunca vou parar. Tem como parar? Não vou parar. Você participa já há alguns anos de um circuito que vai de São Sebastião a Ilhabela. São Sebastião, Ilhabela. Né? Eu vi um vídeo, acho que da última vez que você foi, você chega na praia muito emocionada. Até a sua emoção é realmente contagiante, porque não é fácil para ninguém, Nossa, eu acho, nadar gente. 4 quilômetros. Gente, né? é tão mágico nadar no mar. É tão mágico. Porque o que tem nessa Porque nessa aí magia? eu vou pensar em nós, por exemplo. Você acha na próxima entrevista? Não, entrevista. Na próxima natação. Na próxima entrevista, você já está vindo para a segunda temporada, né? No campeonato agora, que vai ser em novembro, que eu já me inscrevi, a gente tem que colocar coisa boa na cabeça. Se eu ficar pensando no bicho que está lá embaixo, eu vou nadar? Não vou, né? Mas pensa na hora, o que passa na sua cabeça enquanto você está atravessando? Eu quero nadar, eu quero ter autocontrole, eu fico respirando, eu fico pensando em tudo mesmo. Eu fico pensando na minha família, eu fico pensando na minha preparação, coisas que me fortalecem, coisas... Por exemplo, assim, eu penso no pessoal que está me esperando. Então, essa é uma troca, é uma troca. Eu preciso daquele povo que tá me assistindo e eles querem que eu chegue, então é uma troca. Então, não é eu que estou sendo um exemplo, que eu vou motivar, não. As pessoas têm que saber que são eles que estão me ajudando a nadar, porque é uma troca. E eu penso nisso o tempo todo, sempre eu fiz isso. Porque se a gente for... Porque livre-arbítrio, você tem os dois lados, sempre vai ter os dois lados. Se eu pensar que eu estou naquele mar, que eu já passei perrengue já passei temporal. Gente, o que eu estou fazendo aqui? De ter que ser resgatada, porque não dava para continuar. Já passei por momentos difíceis nadando, mas eu não queria desistir. Agora, Rosana, você tem uma relação nas suas redes sociais, a gente percebe, na sua entrevista você trouxe bastante vezes a relação com a sua família, né? Não só a relação que você já trouxe de toda a família, de você precisar ser esse apoio, e também a sua família que nasceu ali com você, o seu marido, os seus filhos, né? Eu achei interessante que no primeiro bloco você falou muito sobre que você foi aprendendo a ser mãe, né? Como toda filha mais velha. Eu queria que você dissesse, você teve 2 filhos, o primeiro veio numa condição, né, completamente diferente. Furacão. Exato. O que é ser mãe para você? Ser mãe Nossa, tanta coisa que eu não sei falar uma palavra. Quando você pensa nos seus filhos e tudo que aconteceu com os 2, o que te vem na mente? Realização. Realização de saber que eles existem porque eu existo. E eu vejo coisas neles que são minhas. É gratificante. É gratificante mais ainda quando você vê seu neto. Eu sou avó, vai nascer meu 2º neto. E aí é aquele lance da escada da vida, né? Tanta coisa, é um degrauzinho, um outro. E você tem momento que você para, tem momento que você desce mas continua que você consegue. Então eu olho todo esse percurso da minha vida até hoje, eu tenho tanta gratidão, tanto que eu sou realizada. Eu vejo meus filhos, eu vejo meus 2 casados, eu vejo a educação que eu dei para eles, esse meu lado meio mãezona, meio protetora, que enche o saco, eu sei que enche o saco, mas eles também têm. E aí, é tão engraçado, porque eu gosto muito desse negócio de... Toda doença, para mim, tem um porquê, né, emocional.
dor de garganta, por exemplo, dor de garganta para mim é estar engolindo sapo. É o que a gente não está falando, né? Aí, quando eu descobri isso há muitos anos atrás, em casa tinha dor de garganta, eu sentava a filha falava assim, aconteceu alguma coisa? Não. Eu falei, eu fiz uma coisa pra você, porque mãe é chato demais, né? Às vezes o filho quer mandar o pai e a mãe para aquele lugar, não pode, né? Aí eu falei assim, o que aconteceu? Nada, não sei o que lá. Só desse papo, já alivia a dor, porque ela está sendo compreendida. E aí, quando eu fico doente, ou quando eu não fico legal, até hoje, os meus filhos, mãe, o que aconteceu? O que aconteceu? Eu falei, nada, não vou falar nada, não quero falar nada, entendeu? Então, é gostoso ter isso, essa a preocupação. É um que apoio. Deus, é um apoio. É um apoio. Porque você traz muito essa questão da força, né? Dá para ver que você realmente existe uma força, mas no momento que você não está forte, né? Quem é que te fortifica, quem que te apoia? São os seus filhos, é a sua família? Eles me respeitam muito, eles me deixam muito na minha. Eles me deixam, eles se afastam e não ficam perguntando muito, não. Eles ficam, sabe, assim, não ficam questionando. E como eu já sou meio descancarada e não fico guardando muito tempo, então, quando eu já falei, já tá resolvido. E já está tudo certo. Ué, mas aconteceu, tá tudo bem? Tá, já foi um desabafo. Eu precisava falar, eu precisava, sabe? Então, a gente precisa, e às vezes, você precisa se afastar um pouquinho para ter qualidade. Porque família não é você ficar grudado o tempo todo. Pelo contrário, você tem que se afastar um pouco, porque a relação não pode ser tóxica. Se ela fica tóxica, fica muito ruim. Você ama, mas você quer se afastar. Isso é o que a gente mais tem e é o que acontece o tempo todo nas famílias. Sim. E esse lado meu de vó, eu queria ajudar muito a Juliana, eu acho que eu acabei me intrometendo demais, acabei sofrendo com isso, querendo ser a vózona e tal. Não, a mãe eu já fui, agora não, agora ela tem que cuidar do filho dela. Então a gente quer ajudar e às vezes atrapalha, e eu consegui achar esse equilíbrio em mim. E sobre saudade, você tem uma saudade? Do meu pai. Então, nem estava no... Nem era para eu me emocionar. Tranquilo. Meu pai teve Alzheimer durante 20 anos, né? Então, e ele foi sempre uma fortaleza de alegria. Quem conheceu meu pai sabia que o sorrisão dele estava estampado. E faz 1 ano e pouco que ele faleceu. Mas o Alzheimer já tinha consumido ele já há 20 anos. E de 8 anos para cá ele estava bem debilitado, né? Então, aquela saudade dele é grande. Muito, sabe? O que você traz de legado dele? Esse bom humor meu é dele. Essa paciência. Mesmo eu sendo estourada, alguma coisa, mas eu sou leão, né? Somos, né? Eu e você somos leoninos. Eu tô aqui no assunto. Eu sou... Eu consigo, assim, abraçar, proteger. E ele sempre foi assim, a dele. Minha mãe também, claro, né? Mas minha mãe está aí, vitoriosa, maravilhosa, quase 80 anos, ela é dinâmica. Minha mãe é incrível, ela quer comprar terreno para construir, eu acho maravilhoso, né? E você pega um pouquinho de cada um. Um pouquinho de cada um, mas o bom humor dele era incrível, a inteligência dele. Ele sofreu muito quando eu perdi a perna, ele chorou. Quando você vê o pai chorar, né? Porque antigamente, hoje em dia você vê homem chorar com muita facilidade, mas na minha época, meu homem chorava, né? E meu pai chorou de tristeza. Então, acho que uma das forças que eu tive foi que eu não queria que meu pai chorasse por causa de mim. Então, eu sempre deixei ele muito feliz. Sempre. Quando ele está no meu documentário, né? Eu gostaria muito que as pessoas assistissem o meu documentário. O meu documentário, ele deu uma entrevista para a TV. Apareceu a primeira vez que eu fui ganhar medalha, né? E ele fala na entrevista que quando eu caí na água,
coração dele caiu junto comigo, né? Então, uma coisa assim, é tão bonito que ele fala, sabe? Ele tinha umas frases assim, curtas e tão maravilhosas, sabe? É um legado. E a simpatia, assim, não sei se você viu o documentário. Vi, sim. E ele estava super saudável ainda, mas ele estava no comecinho do Alzheimer. Tenho saudade dele naquela época. Na verdade, a saudade maior é não dele como estava no final da vida dele, mas dele quando ele fazia casinha para mim, fazia anel, porque eu não tinha esse negócio de comprar o que tem hoje, né? Hoje você compra tudo. Eu não tinha anelzinho, ele fazia um anelzinho para mim. Ele fazia guarda-roupinha, caminha. Então ele, nossa, é um pai assim, fazia tudo. E você? O que você quer deixar de legado para quando você não estiver mais aqui? Olha, poder ajudar as pessoas poder seguir em frente, sabe? Não desistir. A vida é preciosa e nós estamos aqui de passagem. Então viva, faça o seu melhor. E o lance do perdão não é você conviver, não. É você vira a página. Não fica carregando, remoendo coisas ruins dentro de você. O cara que bateu na minha perna foi um acidente que aconteceu. Sabe? Porque a gente fica pensando no passado. Ué, gente, quem que não comete erros na vida? Agora, a gente precisa sempre olhar para o outro, mas Na cara de choro. eu quero que você agora diga para mim o que você vê quando você olha para o espelho. Ai, é emocionante, né? A gente se olhar no espelho. Eu sempre gostei de olhar o espelho, eu adoro espelho. Não tenho dificuldade nenhuma de enxergar o meu interior e o meu exterior também. Gosto de mim, gosto até das minhas rugas que estão vindo. Não quero mudar muita coisa em mim, eu quero que a natureza tome conta e que o meu amor eu levo para o resto da vida, meu bom humor, que eu possa deixar isso para as pessoas, para mim em primeiro lugar, né? Para mim em primeiro lugar é importante, porque eu fazendo para mim, eu estou fazendo para quem está ao meu redor. Muito obrigado por estar aqui, pela sua entrevista. Obrigada a você. Pela sua força. É sempre um prazer. É demais, sabia? Muito gostoso mesmo. Você é um menino que eu vi, né? Fazer tantas... Crescer praticamente na profissão. Crescer, né? Lindo, maravilhoso. Muito obrigada mesmo. Amar é? Amar é respirar. Respirar para? Vida. E o que é viver para você? Viver é estar em contato com as pessoas, com a família. Viver é esperar o momento da partida. Muito obrigado. Um prazer ter você.